Neste vídeo eu quero mostrar para você como criar uma animação básica utilizando um personagem muito famoso que é o Mega Man. Então fica aí para você aprender como fazer isso. O primeiro passo para você criar uma animação utilizando sprites é escolher as sprites. Para deixarem as coisas organizadas, eu vou criar aqui uma pasta que se chama Sprite. Então depois que você baixar a sua Sprite, você pode colocá-la dentro da pasta que nós criamos. E aqui, se você observar, tem várias imagens referente a diferentes poses ou diferentes estados deste mesmo personagem. A Unity possui um sistema de import dessas imagens automático. Mas como nós estamos falando de Sprite Sheet, que é, ou seja, uma folha com várias imagens, com várias sprites, nós precisamos fazer uma configuração. E qual é essa configuração? Em alguns momentos, quando você seleciona, aqui do lado direito no Inspector, você observa que ele precisa ser a textura do tipo Sprite. E o Sprite Mode pode estar single, ou seja, como se fosse uma imagem só, mas não é isso que queremos. Nós precisamos escolher aqui Multiple, ou seja, você quer extrair várias imagens a partir de um único arquivo. Então logo menos nós vamos corrigir o pixel per unit. Mas o que precisamos fazer agora, depois que você seleciona Multiple, é vir no Open Sprite Edit, que esta é uma ferramenta interna da Unity que ajuda você a recortar essas sprites. Então se você observar, a Unity consegue detectar automaticamente aonde estão as sprites, como elas são definidas e tudo mais, e você tem algumas configurações diferentes. Você pode deixar uma configuração automática ou você pode também definir tamanhos fixos. Então aqui você define qual é o tipo de operação, é como você vai tratar essa imagem. E a segunda opção é como você vai recortá-la. Aqui nós temos o tipo automático, mas você pode, por exemplo, colocar grade pelo tamanho da célula. E aí quando você define o tamanho da célula, você precisa saber como ele recorta a imagem de uma maneira que encaixe cada imagem dentro de um quadrado. Mas enfim, aqui eu só quero mostrar para você uma possibilidade. Você pode também vir pela contagem. Então quantas células existem em cada linha ou cada coluna, por exemplo. Então se você colocasse 8 e 16, por exemplo, ele dividiria toda a sua Sprite Sheet dessa maneira. E assim por diante. Neste caso, para facilitar a nossa vida, vamos usar, de fato, o automático. E você observa que ele coloca um retângulo branco em volta das imagens que ele identificou. A partir desse momento que você definiu, você tem uma outra opção que é extremamente importante, que é o pivô. Por padrão, a Unity usa o centro da imagem como se fosse o centro de cada quadradinho, mas você pode definir como o canto inferior, superior. Vamos deixar no centro por enquanto, que é a configuração mais simples. E aí você pode vir aqui em Slice, que ele vai fazer o recorte. E olha só o que acontece. Agora você vem em Apply, você pode fechar o Sprite Editor, e quando você expande a imagem que você importou, olha só que legal. Então agora aparecem várias imagens que foram extraídas da sua própria Sprite Sheet. E é essa forma que você usa, por exemplo, para criar algumas animações. Você tem outros processos para animar personagens, mas este é o que vamos abordar nesse vídeo. Se você quer saber agora como que o seu personagem vai ficar na tela, você pode escolher uma dessas sprites e arrastar para dentro da sua cena. Veja bem, então eu vou colocar aqui mais ou menos no canto inferior esquerdo, e aí, se você vier na aba Game, você vê o tamanho que fica o seu personagem. Como que nós podemos ajustar isso? Ela agora naquela configuração de pixel per unit. Então isso é quantos pixels vai ocupar em cada unidade da Unity. Se você observar aqui, ó, cada unidade da Unity é esse quadrado que nós vemos na tela. Então essa é uma unidade de distância da própria Unity. Se você coloca, por exemplo, menos pixels, 64, e aplica, você vê que a imagem aumenta, porque são menos pixels por unidade, então ele vai ocupar mais unidades. E assim por diante. Então você precisa encontrar um tamanho adequado. Existe uma regra de otimização que é quando você usa potências de 2, isso facilita o armazenamento na memória. Então, normalmente, se você quiser arriscar um pixel per unit adequado, você pode seguir pelas potências de 2, 32, 64, 128, por exemplo, e assim por diante. É claro que quanto maior você coloca, menor fica o objeto. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 32. E aí, olha só, o que eu observei é que o personagem já está um pouco estourado, então talvez o 64 seja o tamanho adequado. Aplica e beleza. Então nós temos o nosso personagem. E como que nós criamos as animações? Por exemplo, eu quero criar uma animação do Mega Man andando. Se você observar aqui, nós temos algumas imagens que mostram o início do movimento. Olha só, se você inclusive arrastar com o mouse, você consegue observar a movimentação dele, olha só. Então, ou seja, estas são as imagens relacionadas ao movimento.
E o que nós vamos fazer? Então você pode selecionar todas essas imagens, lembrando que estas imagens que são derivadas da imagem que você importou, isso são sprites. Sprites são objetos que já foram importados pela Unity. E aí, com essas imagens selecionadas, você pode clicar com o botão direito, vir em Create, Animation, e aí você pode vir em Animation Clip. Então, quando você clica em Animation Clip, ele vai criar um clipe para você, ou seja, ele vai agrupar essas imagens e criar uma animação sequencial. E aí podemos chamar isso aqui de Walk. Ele vai criar essa animação na mesma pasta da Sprite. Então, o que eu sugiro é que você crie uma pasta chamada Animations e arraste a animação para Animations, até para separar as coisas, ou seja, agora eu tenho meu Walk. Aqui existem diferentes formas de você criar essa animação e fazê-la funcionar na Unity. Se você clicar e arrastar para cima do personagem que você colocou na tela, ele vai automaticamente criar um controlador e esse controlador vai adicionar a animação para você, certo? Mas eu não quero fazer as coisas automáticas para você entender um pouco melhor como isso é feito de forma manual e depois você pode seguir esses atalhos. Então eu vou apagar. Todo personagem animado na Unity precisa de um componente que se chama Animator. Então no momento que você adiciona o Animator, a primeira referência que ele tem é um Animator Controller. Então precisamos criar um Animator Controller. E para isso você pode clicar aqui dentro da aba Project, em qualquer lugar, recomendo dentro da pasta Animation, vir em Create Animation, Animation Controller. Aliás, Animator Controller. E aqui podemos chamar de Mega Man Anim Controller. Perfeito. Este é um controlador de animações. O que é um controlador de animações? É uma máquina de estados, onde você vai colocar todas as suas animações e definir as regras de transições. Certo? Agora eu posso pegar o meu walk e arrastar para dentro do meu controller. Certo? Porque o meu walk é um clip. Portanto, eu preciso, para ter animações, eu preciso de clips. E aqui você tem algumas regras, como nós de entrada, nós de saída. E se você observar, olha só, quando ele entra na animação, ele passa pelo nó de entrada e cai direto na primeira animação logo após a entrada. Então aqui ele já está vindo para o walk. E para fazer essa animação funcionar, eu preciso agora associar o controlador que eu criei com o animator do objeto. Então, só olhar aqui no Inspector, com o objeto selecionado, faz essa associação e dá um play. Veja que agora, olha só, ele está executando a animação, mas aí tem algumas coisas que precisamos mexer. Se você vier no clipe, ele tem aqui uma variável que se chama Loop Time. Então você marca Loop Time e eu preciso parar o game e depois executar de novo. Então eu marquei o Loop Time e podemos dar um play de novo. Agora ele está executando a animação de movimento automaticamente. Ainda tem alguns defeitinhos, mas calma que nós resolveremos. Eu gostaria de não necessariamente fazer a animação executar o walk automático. Eu queria colocar um idle e quando eu me movimentar, ele ir para o walk. E aí nós podemos repetir o processo. Se você vier na Sprite, você pode escolher uma Sprite que seja o idle. Podemos dizer que essa segunda aqui, beleza? Então você pode, com ela selecionada, clique com o botão direito, vem em Create, Animation, Animation Clip, que você pode chamar de idle. Arraste o idle para dentro da pasta, certo? E o processo é o mesmo. Abre o controlador, só dá 2 cliques nele, que ele vai abrir o controlador, joga o idle para dentro, certo? Agora eu tenho duas animações. Como é que eu controlo quem vai fazer o quê? A entrada está vindo direto para o walk. O que nós podemos fazer é clicar com o botão direito na entrada, clicar em Make Transition e apontar para o idle, certo? E essa conexão entre o Entry e o Walk nós podemos apagar. Aperta. Como eu quero que o meu idle seja a minha... Como eu quero que o idle seja a primeira animação a ser executada, ele precisa ser a animação default. Então clica com o botão direito e vem na segunda opção, Set as Layer Default State. Certo, agora o Entry vai apontar para o idle e o idle, a partir do idle, você vai apontar para o walk. Então você vai clicar com o botão direito no idle, Make Transition e aponta para o walk. Agora você tem uma conexão entre as duas animações. Mas nós sabemos que você pode estar parado e andar e voltar a ficar parado. Então você precisa fazer a conexão contrária. Lembrando, observando que tem uma seta, olha só, tem uma seta de sentido. E se você clicar nessa seta, você vai ver algumas configurações de transição. E quais são essas configurações? Veja bem, você pode ter um tempo de saída que, ou seja, ele respeita esse tempo para transitar entre uma animação e outra. E aí você tem outras configurações que é a duração da transição e assim por diante. O que eu vou fazer aqui é remover o tempo de saída e setar o Transition Duration para 0, ou seja, eu quero que ele troque a animação instantaneamente. E o mesmo você vai fazer com a animação de volta. Então venho aqui, seto para 0. Perfeito. Agora eu preciso de uma condição para que essa transição aconteça. E onde eu defino condições? Aqui, dentro do Animator,
que quando você clicou com o botão, com dois cliques aqui no controller, ele abriu o Animator. E se você não sabe abrir o Animator, você pode vir no Window, Animation, Animator. O Animator, você tem aqui camadas e parâmetros. Esses parâmetros são os parâmetros que definem como as animações se comportam. E aqui você pode definir um parâmetro. Como, por exemplo, eu quero que ele troque de animação quando você tiver uma determinada velocidade, que é o que fazemos quando nós movimentamos algum personagem. Então você pode escolher aqui que é uma variável float, e eu vou chamar de velocity x. Então quando o velocity x for determinada situação, você vai transitar para o walk, e quando ao contrário você volta para o idle. Como que eu vou fazer isso? Então quando você clicar aqui na transição, na ida de idle para walk, você vem aqui na condition, escolhe uma condição, clica no mais. Como nós só temos um parâmetro, ele escolhe automaticamente essa condição. E aí você precisa definir uma regra. Se eu deixar maior do que zero, isso nos atenderia. Mas como estamos falando de variáveis float, as variáveis float pode ter algum pequeno erro, por exemplo. Ela pode ser um valor muito, muito pequeno, 0,00001. E aí isso será maior do que zero e você não conseguirá voltar para o idle. Então o que nós fazemos aqui é usar um threshold. Então você pode usar, por exemplo, 0,001, que é um número muito pequeno, mas só se a velocidade x for maior do que esse número é que ela será executada. Então essa se torna a condição para você sair do idle e ir para o walk. E aí você pode definir o contrário. Então quando a velocidade for menor do que 0,001, ele volta para idle. E essas são as condições. E você pode inclusive testar essas condições. Veja bem, se eu colocar aqui meu animator do lado, olha só, eu vou colocar a cena e o animator lado a lado. Veja bem. Então, se eu der um play, você observa que o meu animator está no idle. Veja bem, eu selecionei aqui o objeto e o animator aponta aqui uma barra azul, ou seja, que é essa animação sendo executada. Se eu coloco a minha velocidade para 1, olha o que acontece. Ele começa a executar o walk. E se eu coloco para 0 novamente, ele para, ele volta para o idle. Então você pode fazer testes das máquinas de estados das suas animações em tempo real, sem necessariamente você ter que implementar algum código. Voltando aqui, para utilizar a velocidade como fator, você precisa fazer algumas outras configurações, né? Então aqui eu preciso construir pelo menos um pequeno cenário. Então eu vou primeiro colocar uma sprite que é um quadrado, para que ele tenha uma determinada colisão, como se fosse uma plataforma. Esse sprite precisa ter um box collider 2D. E eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. E o próprio Mega Man precisa ter um Rigid Body 2D, já que estamos falando de velocidade, pressupõe física, e também, por exemplo, um Box Collider 2D. O box pode não ser a estrutura mais perfeita, mas vai nos ajudar nesse momento. E aqui eu preciso de um outro componente, que é o Player Input. O Player Input, ele vai utilizar o input que o projeto nos dá, então ele já tem um Input System aqui já configurado, e vamos reutilizar, certo? Então eu configurei o objeto para que ele consiga se movimentar de uma maneira básica. Agora eu vou criar um script, Mega Controller. Crio uma pastinha chamada Scripts e lá dentro de Scripts eu salvo o meu script. Perfeito. Estou buscando fazer aqui o mais simples possível e se você estiver trabalhando num projeto mais elaborado, e aí, então tente adaptar às suas necessidades. Mas agora eu vou criar então a variável de velocidade e vou criar um vector 2 que vai guardar o input move do meu personagem. E aqui, utilizando o sistema de mensagens, eu vou capturar um move a partir do input value, certo? Toda vez que ele movimentar, ele vai receber a informação aqui. Então, o meu input move vai receber o meu value.getVector2. Perfeito. Aqui eu preciso de uma referência ao meu Rigid Body 2D e vou pegar a referência dele aqui. Olha só, Rigid Body. Dentro do meu update, eu vou fazer o seguinte coisa. RB2D, linear velocity x, recebe meu input move, ponto x vezes o speed. Perfeito. Essa não é a forma mais adequada de se movimentar, mas talvez seja mais simples e mais prática. Portanto, deixa eu só ajeitar aqui o animator. Olha só, vou dar um play no jogo. Ah, faltou definirmos a velocidade do objeto. Então, peraí. Então, vamos clicar aqui no objeto, lá no... Lembrando que eu estou em modo de execução, então depois eu tenho que refazer. Vou colocar aqui velocidade igual a 5 e vou andar. Certo. Estamos movimentando o personagem. Agora, nós precisamos então conectar com o Animator. Então eu preciso de uma referência para o Animator e pegar essa referência no Start. Animator, Get Component, Animator. Perfeito. Agora, eu preciso conectar o meu código com aquelas condições que estabelecemos no Animator. E como que nós fazemos isso? Se você chamar o Animator aqui, ele tem algumas funções que se chama set e um tipo de variável. Se você lembrar,
nós criamos uma variável que é do tipo float, que é o velocity x. Então nós podemos chamar velocity setFloat. Aqui nós precisamos passar um nome, que é o nome daquela variável. Qual variável eu quero alterar? Então é o velocity x. E qual é o valor eu quero passar? E o valor que você quer passar é, na verdade, o rb2d.linearVelocityX, que é o valor que nós estamos alterando aqui. Então, você altera esse valor dentro do update e passa para o animator. Assim, ele vai saber qual é a animação a ser executada. Salva seu script, dê um play e veja bem. Opa, lembrando da velocidade aqui, vamos colocar 5 de novo e olha só. É isso que acontece. Claro que nós não fizemos a lógica de andar para trás, né? E aí eu vou mostrar para você como fazer agora, mas é isso que acontece. Então, eu consigo alterar as animações conforme a minha necessidade. Para andar para trás, se você já viu meus outros vídeos, você já deve saber como fazer isso. Mas o que precisamos, na verdade, é criar uma função que se chama flip e verificar se a velocidade em x vezes se a escala em x do personagem é igual a -1. Porque se for igual a -1, quer dizer que a velocidade está numa direção e a escala está em outra. E aí, nesse caso, eu preciso inverter a escala do personagem. Então eu vou pegar meu próprio transform, local scale, passar um novo vetor 3 para ele, e aqui dentro eu passo o próprio transform.localscale.x, aliás, o menos ou multiplicado por -1. E aí você pode pegar as outras componentes, que é a componente y e a componente z. Tá certo que nós estamos mexendo com escalas 2D, mas o local scale ele usa um vector 3, então por isso que nós temos que passar o z. E aqui uma última correção, que é, ao invés de você passar o linear velocity, você precisa passar o valor absoluto, porque quando ele anda para a esquerda, ele passa a velocidade negativa. Então você faz o mathf, na verdade, ab.abs e passa o valor absoluto do linear velocity. Perfeito. Logo depois que você alterar a velocidade, você chama o flip. E na verdade a lógica é menor do que zero. É quando você multiplica a velocidade pela escala e essa multiplicação é menor do que zero, ou seja, ela é negativa. Porque o linear velocity ele transita entre 0 e 1. Então ele pode dar vários valores, não exatamente -1. Peço perdão aí pelo equívoco. Então com a escala menor do que zero, vamos lá. Seta a velocidade aqui em modo de edição, para não ter que ficar colocando ela toda hora. Lembrando disso, e play. Agora ele anda para frente e anda para trás. Perfeito. Esta é a nossa animação. Para concluir, nós podemos fazer a animação de pulo. E o processo é rigorosamente o mesmo. Você vai lá na sua sprite, escolha quais são as suas sprites de pulo. Vamos encontrá-la aqui, olha só. É essa e essa. Ele tem sprites pulando e atirando, ele tem sprites que é só o pulo, certo? Então, nós precisamos escolher, porque vamos fazer um pulo simples, mas você pode fazer o jump up e o jump down. Então eu vou escolher essa única sprite aqui para ser o pulo. Clique com o botão direito, Create, Animation Clip. Então aqui eu vou chamar de Jump e colocar lá na pasta de Animation, abrir o meu controlador, que já está aberto aqui do lado direito, e arrastar o Jump para lá. Ele vai criar uma nova animação. Essa animação você precisa criar as transições. Ele pode pular parado, então você clica no idle, faz a transição para o Jump, do Walk também. E quando ele volta, ele pode voltar para o idle. Como nós não temos tempo de transição, e aqui até um certo segredo dos animators, para simplificar, você pode voltar apenas para o idle. Você não precisa voltar para o walk. Porque se a condição de walk estiver ativa, ele vai cair no idle e ir para o walk instantaneamente. Então você não precisa se preocupar com essa volta. Se fosse um sistema mais complexo, aí sim. E agora nós precisamos mexer nas regras de transição. Então, tire o tempo de transição de todas elas. Aqui ele está acusando, falando que você não tem condição para sair da animação, certo? Então você pode limpar e nós já vamos estabelecer isso agora. Agora nós podemos criar uma condição para definir as transições para o jump. Então vamos criar uma variável booleana que se chama isGround. Eu quero detectar se o personagem está no chão ou não. Então se ele estiver no walk e for para o jump, quer dizer que o meu isGround é true. Esses erros aqui é só que ele não tem condições do tempo de sair. Então você pode limpar. Ele é um pouco chato, mas já que nós vamos corrigir. No caso do idle para o jump é a mesma coisa. Então você pode vir aqui e definir um isGround. Perfeito? E o jump volta para o idle quando ele tem o isGround true. Então, o isGround true, ele retornou para o idle, ele está no chão. Aqui no caso, ó, só revisando, na verdade é isGround false, ou seja, ele saiu do chão. Então,
Ele vai para o pulo quando ele sai do chão. Certo. Agora, vamos no nosso código, cria uma variável booleana, que se chama isGround, e aí vamos definir aqui o nosso onCollisionEnter. onCollisionEnter 2D, e precisamos verificar se o collision.collider.compareTag é um ground. E quando ele entrar em contato com o ground, eu faço isGroundTrue, e o contrário, no onCollisionExit, eu faço isGroundFalse. onCollisionExit, isGroundFalse. Só que o onCollisionExit, certo? Tá? E da mesma forma que capturamos o move, nós podemos então capturar o nosso pulo. onJumpValue, só que toda vez que nós pressionarmos o jump, o que eu vou fazer é alterar a velocidade linear em y diretamente. Então RB2D.LinearVelocityY, que é o y, e aqui eu vou setar um jump power, que nós precisamos definir aqui, ó, public float jump power. Obviamente que essa é uma mecânica extremamente simples, dá para fazer coisas muito mais elaboradas e melhores, mas aqui é apenas para fins didáticos. E agora precisamos conectar com o nosso animator. Então, toda vez que eu sair do ground, eu posso chamar o meu animator setBool, chamar a variável ground e passar o valor isGround. A mesma coisa eu faço no meu onCollisionNext. Lembrando que o nome aqui, na verdade, é isGround, que é o mesmo nome da variável que eu criei, certo? Não esqueça de definir o valor do seu pulo. Então, vou colocar o jump power igual a 8 e vamos testar. Olha só, chegar um pouquinho para cá. Ah, faltou um detalhe. Eu preciso definir a minha plataforma com a tag ground. Então, eu preciso adicionar uma tag aqui que chama ground. Agora, volto aqui na minha plataforma, senão ele não vai se comportar de uma maneira adequada. É por isso que deu esse erro aqui, olha só. Então, agora, vamos lá de novo. Certo, então agora, vamos lá. Olha só, estou movimentando, perfeito. Fiz o meu pulo, perfeito, olha só. Que legal. Então, agora ele está pulando e voltando para as animações. Você vai observar algumas imperfeições, porque aí nós precisamos ter um pouco mais de carinho ali com os pivôs e entender como as animações estão recortadas na Unity, né? Mas este é o processo básico para você criar animações de personagens, de inimigos, de outros assets e assim por diante. Este é um guia bem básico, espero que tenha ajudado você a construir uma animação e que você tenha aprendido. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, de deixar sua curtida. E se quiser continuar assistindo aqui as coisas do canal, olha esse vídeo aqui legal. E também não esqueça, clica aqui, ó,